Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, minhas irmãs. Seja bem-vindo ao canal Teologia e Eu sou o pastor Jucimar de Souza e hoje nós iremos para a primeira aula. Você que já está acompanhando o canal, você viu que na introdução a gente falou que nós vamos fazer um estudo sistemático da confissão de fé das Assembleias de Deus. A gente vai estudar os 24 capítulos da declaração de fé das Assembleias de Deus. E nós vamos dar o início aqui, nesta primeira aula. Eu gostaria que você, que ainda não é inscrito, se inscrevesse, que você compartilhe este vídeo, este canal, que você indique este conteúdo para mais pessoas, pessoas aí da sua igreja, da sua família, conhecido, para que assim juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento da santa e poderosa palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos ler aqui o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo de número 1, onde nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas, tá certo? Eu vou ler aqui e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Isso significa que toda a Escritura foi inspirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história, cuja cultura influenciou na composição dos textos. Esses homens foram usados automaticamente. Eles não foram usados, automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos os mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, inerrante, completa, infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada e a Escritura não pode falhar, como está escrito em João, capítulo de número 10, versículo de número 35. Então, esta que nós acabamos de ler é a introdução do capítulo de número 1 da declaração de fé das Assembleias de Deus, aonde nós podemos ver aí que ela vai nos dizer que a Bíblia ela é uma revelação inspirada pelo Espírito Santo a homens que escreveram segundo a sua cultura e a sua época. Bom, vamos lá. Mas o que vamos frisar hoje? Hoje nós vamos entender aqui e frisar o ponto de número 1, tá certo? Que está escrito assim, ó, estrutura. Qual é a estrutura da Bíblia Sagrada? A Bíblia que eu e você temos, que eu e você carregamos, esta Bíblia aqui, ó, que na maioria das vezes
nós levamos para a igreja, temos na nossa casa, muitas das vezes temos dentro de um carro, na estante de casa. Qual é a sua estrutura? Ou seja, como ela é composta? Do que ela é composta? Tá certo? Porque nós sabemos que a palavra Bíblia, né? Ela nos traz a ideia de uma biblioteca. Isso, nos traz a ideia de uma biblioteca. Uma biblioteca que é composta de 66 livros. 66 livros sagrados. 66 livros inspirados por Deus. Então nós vamos agora, nesta primeira aula, entender qual é a estrutura desta Bíblia que eu e você temos, que eu e você cremos, utilizamos e cremos. Vamos lá, estrutura. Adotamos o cânon protestante e ensinamos. O que a gente ensina? O que nós, como pastores, assembleanos, pentecostais, o que nós ensinamos? Pois, vamos lá. Ensinamos que a Bíblia contém 66 livros. Então, nós temos 66 livros. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e temos 27 livros no Novo Testamento. Esses 39, né, livros no Antigo Testamento, na sua maioria, ele foi escrito na língua hebraica, tá certo? A língua do povo hebreu, mais detalhadamente o hebraico antigo, né? E nós temos os 27 livros do Novo Testamento, que na sua maioria foi escrito em grego koiné. Lembrando que a palavra koiné significa comum, popular. Então, o grego utilizado para a confecção do Novo Testamento é o grego popular. O que isso quer dizer? É o grego do cotidiano, o grego que todo mundo falava, que todo mundo entendia, que todo mundo se comunicava neste idioma. Então, nós entendemos, cremos e ensinamos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento, temos também 27 livros no Novo Testamento, tá certo? Vamos lá. São livros inspirados por Deus. Estão divididas em duas partes, as duas principais partes, né? Que é Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós temos aqui a palavra de Deus no Antigo Testamento, se nós pegarmos, nós temos ela de Gênesis, ela começa, né, em Gênesis, e o seu último livro vai ser o livro do profeta Malaquias. Então, o Antigo Testamento, ele começa em Gênesis e termina em Malaquias. O Novo Testamento, ele dá-se início no livro de Mateus, ou o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele se encerra no livro de Apocalipse, a revelação de João, tá certo? Então essas são as divisões da Bíblia. Você tem o Antigo Testamento com 39 livros, que se inicia em Gênesis, se encerra em Malaquias. Você tem o Novo Testamento com 27 livros, que se inicia em Mateus e termina em Apocalipse. Então, quando você soma isso, você tem 66 livros no total, tá certo? Vamos continuar analisando aqui, ó. Antigo Testamento e Novo Testamento. Ambos foram escritos por ordem de Deus, num período, isso aqui é interessante, num período de 1.600 anos. Então, o que nós precisamos entender? Para que a Bíblia chegasse em nossas mãos hoje, neste formato, desta maneira que eu e você a conhecemos, levou-se um período de 1.600 anos. Foram 1.600 anos que levou-se para que todos os livros fossem compilados, fossem escritos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Olha que interessante, ó, aproximadamente. E por cerca de 40 homens de estragrafias distintas, a quais escreveram em lugares e em épocas diferentes. Olha que interessante. 1.600 anos, 40 autores de lugares, de culturas diferentes, de escritas diferentes, mas escrevendo debaixo, sobre
a inspiração do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia não contém erros doutrinários. Você imagina num período de 1.600 anos, essas pessoas escrevendo num período tão distante uma da outra, né? E assim, com culturas diferentes, alguns escreveram no deserto, outros escreveram no cativeiro, outros escreveram pós-cativeiro, outros escreveram quando a cidade ainda estava cercada, alguns escreveram em um palácio, outros em um reino, dentro de um reino. Olha para você ver que diversidade! E 1.600 anos. Mas sabe o que é o mais interessante? A Bíblia fala sobre o mesmo assunto. 1.600 anos, 40 autores, com culturas diferentes, mas falando do mesmo assunto. Qual assunto? Cristo Jesus. Cristo é o Senhor das Escrituras. Ele é o Senhor que é revelado em Gênesis até Apocalipse. Toda a Bíblia, os 66 livros, os 39 do Antigo, os 27 do Novo, apontam para a revelação maior, que é Cristo nosso Senhor. Olha que interessante que vai dizer aqui, ó. Como Moisés disse, olha o que Moisés disse. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Êxodo 34, 27. Jeremias. Vai dizer cerca de 800 anos depois. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, sobre Judá, sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias, capítulo de número 36, verso 1 e 2. E o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foram escritas não comprometem a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, Deus. Então, por mais que você tenha ali 40 escritores, 1.600 anos de espaço de um escritor para o outro, ali você tem esse ato de tempo, né, 1.600 anos, mas a Bíblia ela tem somente um autor. Ela tem 40 escritores, mas um autor, que é o próprio Deus. Então, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela é verdadeira. Então é isso que a declaração de fé das Assembleias de Deus quer dizer quando vai falar da composição da Bíblia. Então, em resumo a este primeiro ponto. Bom, nós cremos, nós ensinamos, nós professamos que a Bíblia tem 66 livros, sendo ele 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, foi escrita num período de 1.600 anos por 40 autores distintos, mas o assunto é o mesmo, Cristo Jesus. Por quê? Porque o seu autor é o próprio Deus. É isso que a declaração de fé das Assembleias de Deus está dizendo aqui no primeiro capítulo, no ponto 1, né, onde está falando da estrutura da nossa Bíblia. Tá certo? Lembrando você que nós vamos agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a classificação. O que é a classificação? Nós vamos falar acerca dos livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento e a sua divisão, né? Os livros históricos, poéticos, proféticos. Vamos falar sobre os evangelhos, os livros históricos, as epístolas e o livro de Revelação. Mas isso é no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar acerca do capítulo 1, da Declaração de Fé das Assembleias, e o ponto de número 2,
a classificação dos livros da Bíblia Sagrada, tá certo? Deus abençoe você. Você que ainda não é inscrito neste canal, você se inscreva, você que pode compartilhar, você que pode deixar o seu joinha, você que pode deixar o seu like, você que pode enviar esse vídeo para o seu amigo, para o grupo da igreja, para essas pessoas que você conhece, que têm desejo de aprender acerca da palavra de Deus, envie. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar e nós vamos crescer juntos na graça e no conhecimento da santa e gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.